Normalmente as pessoas que querem fazer teatro, normalmente a primeira coisa que ele já pensa na cabeça quando ele vai fazer, ou vai para o Conservatório Tatuí, ou vai para alguma faculdade de teatro, ele já começa com aquele glamour, já pensar em Rede Globo. Baseado nisso que você falou, acontece de muito artista quando vai lá e começa a estudar e os professores já começam a dar esse choque de realidade neles, se invoca, desiste ou não? Sim, no conservatório, na época que eu estudei, olha que coisa, eu peguei o conservatório em transformação e teve um rebuliço lá que trocou o diretor. Gente, justamente no ano que eu fui estudar, por isso que eu tô falando, a minha vida ela é uma loucura. No ano que eu fui estudar, tava aquele rebuliço. O ano que eu recebo o convite para ser diretor de cultura, tá a pandemia. Então a minha vida nunca foi fácil. E nessa época, tava tendo um fuzuê lá no conservatório, não sei o que estava acontecendo, o diretor saiu, houve umas brigas lá, umas confusões, uma mudança de gestão, e eu peguei uns professores maravilhosos, só que tinha um professor que ele era muito exigente, aí ele falou assim para mim, eu cheguei atrasado na aula, ai meu Deus, ele olhou para minha cara e falou assim, ele era o monstro sagrado do teatro lá, se a sua vida é uma bagunça, não venha bagunçar a minha. Olha, o cara... Eu, bichinho do mato, pé vermelho, estava lá numa cidade que eu não conhecia, porque para mim Tatuí era uma cidade enorme, porque a minha vida foi Capão Bonito, então eu ia para Tatuí, minha vida... Gente, quando ele falou aquilo para mim, eu não dormia, eu ficava com medo daquele professor, e não era só eu, ele era exigente, porque ele queria o melhor, porque ele sabia que o mundo lá fora era um mundo muito cruel para os artistas, que você ia fazer um teste 2 horas da tarde, ia chegar 6 horas para sair 2 horas da tarde, sem um lanche num teste, ia, sei lá se você ia passar, ia aparecer 3 segundos no comercial. O teatro fora, para viver de teatro hoje, você pode sim, consegue entrar numa companhia muito boa, pode receber um convite para uma novela, mas você pode passar um período muito, muito longo sem trabalho, você pode passar um pouco de necessidade. Então, a vida está assim. Hoje as pessoas estão vendo que aquilo que era sólido, um trabalho que você falava assim, ah não, isso aqui é para sempre, as coisas não são mais para sempre. Só que para nós da arte é mais ainda, porque veja bem, se eu monto um espetáculo de teatro aqui em Capão Bonito, vendo o ingresso a R$10, dependendo da quantidade de cadeiras, e não vai todo mundo, não vai lotar. Então, eu não consigo pagar o equipamento de som, não consigo pagar o filmador, não consigo pagar... você vai colocando no papel, você vai ver que você não vai ter lucro nenhum, sabe? Você pode ter um pouco, mas você não vai ter aquele lucro que você vai conseguir se bancar. E quantos espetáculos eu consigo fazer no mês? Por exemplo, alugar um espaço hoje aqui em Capão Bonito é R$2.000, R$3.000. Para alocar um bom equipamento de som é R$2.000, R$3.000. Aí eu coloco 100 cadeiras e cobro 10 a entrada, o pessoal acha caro. Aí coloca 100 cadeiras a R$10 vai dar quanto? Quanto Não, vai dar? nós não interrompe ninguém, deixa vocês falar. Pera aí, Sem cadeira, sem. Não, é que eu tava olhando aqui. Rodolfo. É que eu tava olhando. Olha o seu aluno aí, ó. É que eu tava olhando aqui, Sei, dando né? uma olhada nos comentários novos, eu não prestei atenção direito na pergunta, Então, como é que se é. você observar, não vai dar lucro, então é muito difícil. E fora de Capão, as coisas são muito caras. Vai viver em São Paulo, vai pagar aluguel, vai se locomover em São Paulo e vai comer em São Paulo. Então esse professor, ele era muito exigente, ele queria o melhor, então ele já dava assim uns esporrões para a gente acordar. Eu também sou muito realista, né? Você vê a minha irmã, a Aline, completou aí 21 anos de carreira de teatro. A Aline é fantástica, não é porque é minha irmã. Não, Quantas ela é vezes- fantástica mesmo, eu falo porque eu já fiz peça de teatro, contracenei com ela e uma das coisas que ajudou a minha performance ser muito massa foi de eu ter contracenado com ela. Se fosse com outra pessoa, acho que não ia ter fluído tão bem como fluiu. A Aline tem uma carreira maravilhosa, paralela à minha. Mas assim, e eu paralela a ela, porque a gente começou juntos, né? Agora você vê ela, uma grande profissional, né? Onde essa grande profissional vai ser encaixada hoje no município de Capão Bonito para fazer um espetáculo de teatro? Então ela está lá no ponto com a gente, né? E a gente tenta valorizar ela ao máximo. Edson Tadeu Marinho, começou com a gente no ponto também, no início, foi da turma da Aline, a primeira turma, né? Onde a gente encaixa esses grandes atores, atrizes, bailarinos. Então, eu acho que existe 2 tipos de trabalho. Aquele que é o social,
dentro do teatro. O menino vem, a menina vem, faz aula de teatro, a gente tenta ensinar um pouco da vida e faz um acolhimento. E existe aquele que vai falar, eu quero ser ator. Aí esse a gente vai ter que falar mais firme, vai ter que dizer, olha, é isso que você quer para a tua vida? Então você não pode chegar atrasado na minha aula. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Ou você está aqui só para fazer 1 horinha de teatro, sair falando que fez teatro. Você quer seguir isso aí? A vida não é fácil. Porque, meu filho, olha, vou dizer uma coisa para você. A conta nunca para de chegar. Quando você cresce, as responsabilidades da vida, não dá para brincar mais. E tem aquele não, professor, estou vindo aqui fazer um curso de teatro, você acolhe ele, às vezes o menino está meio revoltado, você dá um abraço, fala, explica. Ó o zóio. Né? É um zóio da vida. Mas aí o que acontece? Tem que pensar assim. Existem 2 tipos de alunos que vão te procurar. Aqueles que sonham o mundo da arte e aqueles que estão de passagem.